Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design Team. E como é que anda o teu trabalho? Tá conseguindo tempo para ouvir e também ver os vídeos e lives que a gente faz por aqui? Que olha, desse lado aqui tá uma loucura. Eu tenho muitas reuniões ao longo do dia, muitos projetos tocando, tem muita coisa, inclusive para o próprio Design Team, sabe? Então, além da rotina de todo dia, não para. E até como falaram no nosso Telegram, o Design Team é uma máquina de spin-offs. Vira e mexe, eu convido alguém para criar uma série nova, alguma pessoa para criar comigo algum tipo de conteúdo, e é isso que tem acontecido. Então, marcou bobeira, vai aparecer aqui no canal de alguma forma, de algum jeito. Então, já sabe como é que é. E por falar nisso, você já faz parte do nosso grupo no Telegram? Entra lá, tem muita conversa boa rolando, uma galera sempre muito disponível, é bem legal, disponível para se ajudar. E eu prometo pouquíssimo ou quase nada de spam, sabe, de propaganda, de coisas que não tem sentido estarem lá. É para ser útil mesmo, é para ser construtivo, sabe, sem conversas ruins. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. E hoje a gente vai abordar um tema que não é novo, mas é importante, porque revisando aqui os conteúdos, inclusive, também me mandaram mensagem sobre isso, perguntando, em poucas semanas inclusive, sobre, afinal de contas, tem diferença entre o tal Product Design, design de produto, e o UX Design? Uma pergunta que, quando me fizeram, me peguei pensando se já tinha gravado algo assim aqui no canal e não tem nada que coloque esses dois nomes em cada canto do ringue para realmente pensarmos sobre essa disputa acirrada de mercado, Product Design versus UX Design. Uma luta antiga, né? E será que leva? E por falar em luta, dá vida se no canal. Faz isso, vai. Consultando as métricas, 40%, isso, 40% de quem assiste o Design Team não se inscreveu no canal. É muita gente. Então vai lá e faz isso por mim, pelos spin-offs, pelo conteúdo de graça, por tudo, ó, jogando na cara. E se você já se inscreveu, compartilha nas suas redes sociais para a galera poder se inscrever também. Então assim, vai, seja tímida ou tímido, recompartilhe minhas postagens, me marca, divulgue o nosso conteúdo, é muito importante. E, sabe, sua ajuda nisso, inclusive. Então vai lá, essa forcinha, né? E também, como eu tinha prometido há 2 vídeos atrás, eu ia falar e indicar um outro podcast do nível do Projeto Quirino. Não ouviu, ouve. Mas agora você tem que ouvir o Cara Pessoa. É apresentado pela jornalista Fernanda Mena e com a edição de som da Natália Silva. O Cara Pessoa é uma produção da Folha, inclusive em parceria com a ONG Conectas. E é muito interessante porque é sobre os desafios dos direitos humanos na prática. Cada episódio é como uma carta que começa com a chamada Cara Pessoa. E, olha, eu vou te falar que é um tapa na cara sobre justiça, violência, presídios, direitos das mulheres, racismo, preconceitos entre tantas coisas que quebra a nossa cara. Foi indicação da minha esposa, de novo, sabe? E faz com que a gente entenda e tenha compaixão. Eu gosto desses tipos de podcasts que são aulas de história, antropologia e ciências sociais. Inclusive, se você tiver algum aí para indicar, escreve para mim, indicando. Pode ser aqui nos comentários ou nas redes sociais. Mas eu tenho mais. Depois eu passo outras dicas em outras lives, em outros vídeos e etc. Então, assiste para ter mais dicas e outros podcasts. Mas então, antes de falarmos sobre essa luta livre entre nomes, vamos para a vinheta. Em 30 de novembro de 2018, no primeiro ano do Design Team, eu fui no barracão do meu pai, onde ele monta e guarda as obras dele. E eu fiz um vídeo sobre design de produto digital. Foi muito legal, porque de certa forma eu congelei aquele lugar em um vídeo e é um dos vídeos mais vistos até hoje aqui no canal do Design Team. Para ser exato, é o terceiro. O primeiro é por onde começar em UX. O que eu preciso fazer novo.
Porque é legal, porque se você procurar no YouTube, você vai ver que quase uma centena de vídeos que possuem o mesmo título, inclusive muitos depois de 2018. Ou seja, a conversa realmente evolui a cada ano sobre dicas de como começar. O vídeo que também bomba no design, tinha o segundo colocado, é o da Camila Borja, sobre UX Research, que por sinal é uma sequência de vídeos e que, cá entre nós, é uma aula sobre o assunto. Se não assistiu, assiste. E aí tem o terceiro mais visto, que é esse de produto. E para mim foi uma grande surpresa, sabe, um vídeo como aquele bombar tanto, sabe, é muito legal. Mas acho que foi pela construção e narrativa histórica, né, apresentando a visão desde os primórdios e conectando com os dias de hoje, ou pelo menos de 2018. O que, apesar de não ser tão antigo como algo de 20 anos atrás, tal, já tem desatualizações, né, pelo próprio emprego da nomenclatura de product design hoje em dia, que vem tomando forma e não vai parar de continuar mudando. Então, já fica o convite para você ver o vídeo de 2018 depois desse daqui para conectar, porque eu vou conectar as coisas. Eu não tenho como. Eu já estou falando lá do assunto de product design, então vem aqui. E aí um resumão. Que vale começarmos por aspectos históricos. Eu vou começar falando sobre o passo da criação de produtos em escala, forma, né? E que se a gente pegar para estudar, saiu das mãos do artesão, e que começa ali em 1750 e termina mais ou menos em 1850, na tão famosa Revolução Industrial, onde os primeiros produtos, ali os automatizados e produzidos em massa, começaram a chegar no mercado. Produtos, por exemplo, como ferramentas para tecelagem, para cerâmica, eles marcaram, de certa forma, um afastamento dos produtos artesanais e que eram produzidos de forma individual. E nos últimos, talvez 40 anos, os produtos ficaram menos restritos justamente devido à miniaturização, é difícil falar essa palavra, e à digitalização. O produto assumiu um lugar de forma praticamente imaginável. O que a gente pode falar sobre produtos de design experimental e agora interativo? Uma mudança para produtos digitais e uma superabundância de opções em muitos setores da indústria e do mercado hoje. Por isso, vale ver o vídeo de 2018 sobre design de produto, que eu passo por alguns dos grandes nomes de diferentes escolas, inclusive, mostrando esse aspecto, pessoas, ícones, vale a pena. Eu gosto de história, inclusive, fica o recado, tá vindo uma série sobre isso. Eu vou dar só isso de spoiler. E aí, falando rapidamente, então, sobre o design de produto, para já a gente fazer uma comparação com o UX, se é que tem comparação, o design de produto é uma consequência de uma disciplina muito semelhante chamada design industrial. Já ouviu falar? Se não ouviu, tá aí, fica a lição de casa. Inclusive, de acordo com a Sociedade de Designers Industriais da América, eles dão uma explicação boa aqui. Então, abre aspas. O design industrial é a prática profissional de projetar produtos usados por milhões de pessoas em todo o mundo todos os dias. Os designers industriais não se concentram apenas na aparência do produto, mas também em como ele funciona, como também ele é fabricado e também, finalmente, no valor e na experiência que oferece aos seus usuários. Fecha aspas. Aí volta para as questões históricas. É muito importante a gente olhar para isso. Antes da era da produção em massa, os artesãos construíam produtos principalmente feitos à mão. Isso significava que tinha menos produtos disponíveis para vender e mesmo poucos ainda custavam muito. Então, a industrialização da manufatura deu a chance que as empresas começassem a produzir produtos em massa e principalmente de forma barata e mais acessível, para ajudar a vender seus produtos para milhões de pessoas que agora podiam pagar por eles. Os fabricantes contaram com a ajuda de
designers industriais, para criar produtos que não apenas fossem funcionais, mas também tivessem uma estética agradável, bonitos, atraentes, todo esse movimento. E aí, com o tempo, um subconjunto do design industrial evoluiu para sua própria categoria, tal design de produto. Isso se explica muito porque o design industrial hoje conota produtos físicos como móveis e eletrodomésticos. Em contraste, o design de produto ele pode se referir a qualquer produto, até mesmo produtos digitais e virtuais, como apps, websites, sistemas. E algumas vezes, para salvar, a gente até coloca o sobrenome de design de produto digital, mas é só para salvar e não confundir mesmo. Se bem que o próprio título, design industrial, é uma sumida. E olha os sinais dessas nomenclaturas. Tá entendendo a pista do que eu também quero falar aqui sobre essa questão de nomenclatura? Tudo muda, né? A definição, como se espera ou pesquisa em vários lugares sobre o tal design de produto, é que descreve o processo de imaginar, criar e iterar produtos que atendem as pessoas. E aqui fica um detalhe que pode fazer toda a diferença entre nomes, coisas que a gente gosta de nos apegar, algumas vezes até sem necessidade, mas nesse caso aqui é importante: pessoas. Porque o design de produto é resolver problemas ou atender necessidades específicas em determinado mercado. E para alcançar pessoas. É muito importante se tiver alguma diferença em alguma coisa. Mas e a questão fundamental? Onde entra o UX? E onde sai o X, o UX, dos nomes de toda a sua moda? Bem, se a gente quiser, dá para caçar, dá para arranjar justificativas que diferenciem uns dos outros. UX do design de produto. Claro que dá, sempre dá. Até por isso, eu vou tentar ser mais lógico e baseado em pesquisas, de artigos, e que todos vão estar aqui na descrição. Bons e ruins, tá? Até porque, e obviamente, as funções de trabalho podem ser muito diferentes de empresa para empresa. Esse é um outro ponto. E hoje é tanta confusão que algumas empresas podem esperar que seus designers de UX estejam fortemente envolvidos nos processos de negócios ou que seus designers de produto vão trabalhar exclusivamente no design. Confusão. E fica confuso. Só porque querem mesmo. Porque daria para arrumar. Até daria. Apesar de que eu não concordo muito. Mas, se pensar certinho, até para falar que designers de produtos e designers da experiência do usuário, UX, eles são muito iguais. Inclusive, se sobrepõem se não souber usar. E esse é outro ponto de atenção. Para que criar um nome na sua empresa se você não sabe nem usar o primeiro? Que dica. Mas voltando, na verdade, às vezes os títulos são usados de forma intercambiável, ou sobrepostos, ou pior ainda, também não precisam. Mas vamos lá. Como separar os dois se quiserem? Que fique claro, tá? Os designers de produto poderiam, passado imperfeito aqui, nem sei se é, mas vai, em se envolver mais com todo o processo de design de um produto, enquanto os designers de UX e UX poderiam se concentrar especificamente em refinar a experiência do usuário de um produto. Então, veja bem, um tem uma visão ampla e outro específica, mas só se for o caso. E aí, pesquisando, cavando, eu achei diversas considerações e afirmações sobre as diferenças entre um e outro, e cada uma abre aspas. O design UX e UX se encaixa no design de produto. De fato, os designers de UX se preocupam com todo o processo de aquisição e integração de um produto. No entanto, designers de produtos ampliam esse escopo para monitorar cuidadosamente
suas posições no mercado ao longo do tempo. Os designers de produto avaliam os impactos prováveis das decisões de design com base no conhecimento aprofundado do domínio e mantêm as equipes e organizações atentas às realidades muito mais amplas e finais, especialmente a médio e longo prazo. Eles podem, portanto, prevenir ou minimizar as consequências arriscadas da implementação de projetos e ajudar a maximizar e sustentar os ganhos. Fecha aspas. É um bom texto. Apesar das minhas ressalvas sobre essa divisão, uma coisa que é interessante a gente parar aqui para ver é que o design de produto pode se diferenciar do UX designer na visão, por exemplo, do ciclo de vida do produto. O famoso inglês Product Life Cycle. Já ouviu falar? Que, no básico, se resume em desenvolvimento, introdução, crescimento, maturidade, declínio. E aí, por esse caminho de pensamento, a posição de um designer de produto poderia ser definida por uma proximidade provável com o Product Owner, o dono do produto, ou PO, ou então o Product Manager, o gerente de produto, em uma tríade ou uma dupla de uma visão e análise abrangente do desdobramento de um produto em várias vias, sabe? Influenciando uma capacidade de entrega e de desenvolvimento de ponta a ponta, como o designer de produto antes do digital fazia, ele antigo. E se a gente separar o UX dessa conversa, é especialidade com a visão do usuário. E onde uma pessoa se torna o usuário? Aí. E a diferença pode ser essa. Se a gente analisar pelo viés da explicação, um produto olha para a pessoa barra produto. E o outro pode olhar pessoa barra usuário no produto. Mas vamos continuar. Porque não fica só nisso essa tentativa de separação. E é muito importante a gente conseguir enxergar tudo que é falado. Atualmente, eu acredito que é muito sutil as diferenças entre design de produto e design UX. Porque é muito difícil para o mercado enxergar essas pequenas diferenças, que na real poderiam ser muito grandes dentro de uma empresa. Se quisessem fazer a coisa certa, com certeza poderiam fazer diferentes abordagens de processos de pensamento e prioridades entre o design de produto e o UX designer. Vamos pensar aqui, por exemplo, quando eu falo sobre ciclo de vida do produto, Product Life Cycle, se essa abordagem para design fosse contemplada, nos mostra um pouco de como o design de produto poderia ser muito mais conectado com, obviamente, produto, mas também com marketing, growth, com CS, com service design. E o UX em uma abordagem muito mais forte na ergonomia, na arquitetura, na usabilidade, na interface visual, com seus desdobramentos que se conectam em user interface, etc. Daria para separar, mas o problema é a forma como estamos fazendo hoje. Esse é o problema. Inclusive, eu encontrei diversas definições, se é que eu posso chamar aquilo de definição. Olha, são tão pobres, fracas nessa falta de sutileza, que no dia a dia não funciona as separações entre como querem UX e Product Design. Por exemplo, uma diz que design de produto é mais complexo, porque tem que se conectar mais com números e estratégia de produto. E a mesma explicação diz que UX assumirá o controle de todo o escopo do processo de design thinking, desde a pesquisa até a concepção. E o UX vai permanecer orientado para as pessoas o tempo todo. Tá, que diferença é essa, já que no conceito de produto precisa ver isso tanto quanto em UX? Isso não é diferença nenhuma. E pior, coloca isso dentro de uma empresa, como job description, por exemplo, ou definição da descrição do papel, né? E vê o que vai dar dentro da empresa. Bagunçar tudo. E esse é um dos pontos, alguns pontos que eu quero
provocar aqui nessa conversa. Se a empresa não tem um escopo de produto muito bem definido, maduro, uma equipe e cultura, então um UX ou um Product Design com essas características que citam por aí não vai fazer a menor diferença. Porque aí sim, essa tal sobreposição e as visões, elas acabam podendo ser a mesma. A questão é essa, criar uma posição de design de produto, como eu já vejo sendo, sabe, criado, por exemplo, a promoção de UX designers, onde o UX tem uma visão inferior e atuação menos sênior que o Product Design. Se tornar um Product Design é uma promoção, é o fim do caminho. São papéis que poderiam, se quisessem, se fizessem bem feito, repetindo aqui essa exclamação, fizessem bem feito, atuar em paralelo. Principalmente em empresas que os produtos caminham em online. E isso se não falarmos aí da amplitude que pode aparecer um nominho chamado Service Design. Se aparecer nessa conversa, pode causar mais confusão ainda e anular, inclusive, a tal separação se não for bem feita. Sabe? Então, teria como. Mas tudo por uma escala e organização mais madura. Sabe? Em produto, tecnologia e, consequentemente, em design. Para conseguir criar e enxergar essas atuações, talvez tão separadas. Um outro ponto que me assusta sobre essa tal diferença, eu repito, para mim ela é fraca, mas não precisava, é a formação. Esse é um ponto de atenção muito sério, porque hoje é claro que a gente não tem uma formação, pelo menos que eu saiba, ou seja, sólida, para alguém com um perfil que realmente se justificasse como design de produto. No aspecto holístico real. Não esse holístico que a gente fala por aí e só fala, é holístico, é holístico. Não, é holístico mesmo. É uma amplitude que realmente seja atuante de maneira ponta a ponta, sendo suporte de decisão quase que no mesmo nível que um PO, o Product Owner, por exemplo. Mas eu não sei, escreve para mim, inclusive, se você conhecer. Claro que esse papel se restringiria muito se fosse o tal real, porque ele precisa realmente estar em uma empresa que consiga enxergar e atuar para produtos e não projetos, mas projetos no mais baixo nível da definição, tais Go Horse e projeto Batimeta. Até porque a visão de processo de um product design deveria ser muito refinada. Isso sim seria holístico, entendeu? É um cara que enxerga e afeta, transforma, desenvolve. Product design não pode ser comparado, por exemplo, com o tal full stack. Não faz sentido esse tipo de definição. Muito menos reduzir para uma discussão de generalista ou especialista. Tá? Fica a dica para ver o vídeo que eu gravei sobre generalistas e especialistas, inclusive. Eu gosto muito da definição da World Design Organization sobre o que é design industrial. Então, olha que interessante. Vou abrir aqui, abre aspas. O design industrial é um processo estratégico de solução de problemas que impulsiona a inovação, constrói o sucesso nos negócios e leva a uma melhor qualidade de vida por meio de produtos, sistemas, serviços e experiências inovadoras. O desenho industrial preenche a lacuna entre o que é e o que é possível. É uma profissão transdisciplinar, que utiliza a criatividade para resolver problemas e co-criar soluções com a intenção de tornar um produto, um sistema, um serviço, experiência ou um negócio melhor. Em sua essência, o desenho industrial oferece uma maneira mais otimista de olhar para o futuro, reenquadrando os problemas como oportunidades. Ele vincula inovação, tecnologia, pesquisa, negócios e clientes para fornecer novo valor e vantagem competitiva nas esferas econômica, social e ambiental. Fecha aspas. Olha isso, essa definição de design industrial. Para mim faz muito, mas muito sentido e está muito mais próximo do que poderia ser uma definição do design de produto, product design, né, que está popando pelo mercado de UX. Mas mesmo assim, olha as similaridades sobre o que falamos, o que UX deveria ser também.
Meu Deus, dá até para enlouquecer. E ainda, volto para a pergunta: temos espaço e maturidade para tratar de verdade uma definição que diferencie mesmo do UX design de design de produto? Product design em inglês? Claramente não, né? Tá tudo junto e misturado hoje. E tudo bem, é assim que tá. Dá para mudar? Se quiser, dá. Mas dá para arrumar? Se quiser, também até arruma. Mas esse é o ponto. Fica bom para quem? E aí volto. Qual a diferença para você, ser humano, aí, proletário, trabalhadora, trabalhador, que tenta ganhar espaço, falar de estratégia, fazer um testinho com o usuário, né? Ou vender um curso, tal. De novo, conhecer e ampliar o tal saber de design é bom para você no aspecto de desdobramentos, capacidade de atuação. Na empresa, no final das contas, se fizerem o básico muito bem feito, básico bem feito, é muito bem feito, funciona, mas dá para melhorar. Mas para isso, você precisa correr atrás de uma formação mais completa. E eu não quero aqui exatamente falar de uma universidade ou curso rápido. Se fosse, ajudaria. Mas onde? Me ajuda inclusive citando exemplos e indicações aí nos comentários. Então, se não tá tão fácil ir na mão, é você que tem que correr para ampliar, para aprender esse escopo de visão, já cobrindo de verdade uma visão maior sobre design, assumindo uma corrida para conhecer o que realmente é o design de produto. Porque, talvez a tendência, mesmo que porcamente pobre, o mercado flerta, na real, com esse perfil. E por uma banalização, talvez o X e o UX daqui a uns anos vai sumir ou enfraquecer. Como ciclos que a gente sempre vê que acontece. Os benefícios de assumir e estudar o que realmente é design de produto totalmente bom para você. E nisso, estude ciclo de vida do produto, pesquisa e desenvolvimento, inovação, pré-desenvolvimento e pós-desenvolvimento, gerenciamento e desenvolvimento de produto, marketing, inbound, SEO, e-commerce, processos, métricas, BI, desenvolvimento de bens de consumo. É muita coisa. E a lista continua. Mas é essa amplitude. E meu histórico profissional, apesar de ter sido focado em design gráfico no começo, mas me deu muita bagagem. E eu corri atrás para entender fatias e visões de produto. O fato de, por exemplo, montar uma embalagem, para quem aí está assistindo e sabe, é algo que envolvia entender muita coisa. Não era só sentar na frente do software e desenhar algo que fosse possível ser impresso e bonito para agradar o cliente. Às vezes sim, mas na real não. Pelo menos, eu precisava entender o produto que ia dentro da embalagem. O processo de fábrica, processo da embalagem. E aí ir para ergonomia, para regras legais, possibilidade de otimização de impressão em larga escala, resistência, reciclagem, tantos fatores e etapas que eu não podia deixar passar nada. Um erro é um prejuízo enorme. E essa experiência me ajudou sempre a analisar o produto, mesmo digital, né, e fechado, em um ciclo muito maior. Longe de me comparar com um profissional de produto mesmo, mas é só para você, que tem inclusive um background no design gráfico, pensar que essa visão do que realmente deve ser o design de produto, com o sobrenome agora que a gente pode colocar digital, deveria realmente fazer e pensar. Para mim, é muito trazer esse aspecto do tal ponta a ponta e amplo de verdade para o que está sendo feito. Mas talvez, no final das contas, como já falamos aqui, designers são designers. E ponto. É isso. Já se inscreveu aqui? E depois desse conteúdo, já deu like? Então faça isso, por favor. Vai ajudar sempre em ranquear bem o canal. Design Team agradece. E eu te vejo no próximo vídeo. E sempre popa por aqui e aparece. Um grande abraço. Tchau.